Bom dia a todos! Hoje nós vamos falar um pouco sobre as metodologias e propostas pedagógicas inovadoras da Escola Reggio Emília. A proposta pedagógica de Reggio Emília possui uma metodologia inovadora em termos de educação e coloca a criança como protagonista, ou seja, ela ocupa o lugar principal do acontecimento, onde aprende e ensina ao mesmo tempo. A metodologia de Reggio Emília evidencia que a diferença da subjetividade reforça o valor de cada indivíduo e, por isso, zela por um modelo educativo que dê conta de todas as particularidades dos estudantes e de suas famílias. O pedagogo e educador de Reggio Itália, Loris Malaguti, foi o criador da ideia de Reggio Emília, sendo até hoje seu incentivador primordial. Foi este educador quem constituiu um princípio de ensino em que não existem as disciplinas formais, que todas as atividades pedagógicas se desenvolvem por meio de projetos. Esta metodologia educacional orienta, guia e cultiva o desenvolvimento intelectual, emocional, social e moral das crianças. É baseado na crença de que as crianças têm habilidades em potencial, curiosidade e interesse na construção de suas aprendizagens para encaixar-se em interações sociais. O foco está em cada criança, não individualmente, mas sim em conjunto com outras, com os familiares, com os professores, com o ambiente escolar e da comunidade e também da sociedade. Os princípios do projeto Reggio Emília baseiam-se em 3 pilares. A educação é um direito, a educação é de responsabilidade da comunidade, da sociedade civil e dos governos, e a educação é um bem comum. Idealizado pelo pedagogo Loris Malaguzzi, implantado nas escolas de educação infantil e realizado na Itália logo após o término da Segunda Guerra na cidade de Reggio Emília, a proposta tinha a intenção de mostrar a abordagem pedagógica voltada para a criança como protagonista na construção do seu conhecimento. Mas quem foi Loris Malaguzzi? Nascido em 1920 em Correggio, Loris se formou em pedagogia na Universidade de Urbino. Em 1940, ele começou a ensinar nas escolas primárias em uma cidade perto de Reggio Emília. Após a Segunda Guerra Mundial, no vilarejo de Vila Sena, trabalhadores e comerciantes se uniram a fim de construir uma escola para as crianças pequenas. A escola foi erguida com a venda de um tanque de guerra, cavalos e caminhões deixados pelos alemães. Esse movimento envolveu toda a comunidade, de um modo especial os pais, pois nasceu do desejo de reconstrução da própria história e da possibilidade de uma vida melhor para os seus filhos. Então, Reggio Emília é uma escola diferente e enraizada na vontade das famílias de construir um mundo melhor por meio da educação. Loris se sentiu atraído pelo projeto e partiu para Vila Sena. Escolas foram construídas, todas operadas por pais. Portanto, a escola de Reggio Emília é inovadora porque os pais dos alunos fazem parte dela, os eventos são organizados pelas famílias, professores e alunos, objetivando a interação e a coletividade, porque constitui uma continuidade do lar, e por causa da crescente intensificação do seu papel sociocultural naquela sociedade. O cenário educacional vem passando por várias mudanças. Desta forma, temos novas crianças e novas estruturas familiares que nos desafiam a buscar inovações. A era tecnológica vem acelerando a mente das crianças, impondo-lhes mais atenção e concentração em todos os processos. Neste contexto, os métodos devem ser inovados e necessita-se de um olhar diferente sobre o processo de ensino e de aprendizagem, de como ele pode ser mais efetivo para as nossas crianças, que possuem habilidades e competências múltiplas e distintas. A metodologia Reggio Emília contribui para o processo de ensino-aprendizagem na educação infantil, assim como possibilita aos envolvidos neste processo uma reflexão acerca de sua prática, para que se sintam capazes de inovar sempre que necessário. As experiências de Reggio Emília, esse seu contexto histórico e social, ao longo das últimas décadas,
o estabeleceu um novo marco para a educação infantil, sobre uma nova filosofia acerca da criança e da infância, a qual vê na criança o protagonista de todo esse processo, como um agente mediador e potencializador de suas habilidades e competências. Esta forma de enxergar a criança demonstra a sua particularidade no processo, em que não se trata de um ser passivo, mas sim um ser ativo, em que são respeitadas todas as suas potencialidades, explorando-as através de mais diversas linguagens, a qual inclui alguns aspectos expressivos, os aspectos cognitivos, os comunicativos, a sua imaginação, a sua simbologia, a cultura, as metáforas e tudo o que interfere direto ou indiretamente em seu processo de formação. Sendo assim, neste processo, o diálogo e a interação são essenciais para uma vez que envolve os elementos que trazem informações a quais são processadas, adaptadas e transformadas conforme o necessário. A abordagem educacional do Reggio Emília destaca-se em primeiro lugar por ser inovadora desde a sua origem, quando no pós-guerra a primeira escola foi construída em condições econômicas e social. Era incerta, nascia ali um sonho de melhorar a vida das famílias e sobretudo das crianças. Contudo, com força e união da comunidade, não deixou de ser inovadora e, por que não dizer, inspiradora, que estimula, entusiasma os projetos pelo mundo afora. Em segundo, pela quebra de paradigmas de educação, já que compreensão é, ao contrário, a relação tradicionalista entre o detector e o saber do receptor, professor e aluno. Em tal projeto educacional, propõe-se que o professor aprenda enquanto ensina, compreendendo a lógica de aprendizagem da criança por meio de escuta, que é o ponto central do trabalho pedagógico. A escola em Reggio Emília está em contínua mudança, porque o projeto de educação propõe-se e baseia no relacionamento, na prática da proposição de rede de comunicação entre crianças e professores e pais. Consequentemente, seu trabalho é reflexivo e repensa-se, reconstrói constantemente. A respeito do protagonismo infantil, conclui-se que para as crianças se torne protagonista do conhecimento, é preciso que esteja em um ambiente social e intercâmbio com outras crianças e adultos, participando de prática social e historicamente, construindo internalizações e experiências vividas em que ele participa dominar conceitos, valores e formas de comportamento.